Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo, professora Graziela Pacheco, professora de matemática, e vamos aí hoje falar sobre triângulos. Pegue seu material e venha comigo. Antes de falarmos sobre características de um triângulo, vamos falar aqui sobre o que é um triângulo. Triângulo é uma figura geométrica que é formada aí por três retas, onde elas se encontram duas a duas, e esse ponto de encontro, elas vão ter um ponto ali em comum, onde elas estão se encontrando, bem aqui, ó, né? Então, é formado por três retas, que elas têm pontos em comum, e esses pontos são simbolizados por letras, sempre letras maiúsculas para simbolizar os pontos, tá? E aí, quando eu pego esse ponto que delimitou a minha reta, eu pego ele e eu retiro aquela parte ali, eu vou ter o meu triângulo então, olha só. Esse é o meu triângulo. Então, aqui os meus lados A e B são segmentos da reta, B e C e A, tá? Olha só, observando então o triângulo abaixo, nós podemos identificar alguns elementos. O triângulo ele possui o que então? Três lados, três ângulos internos e três vértices. Essas vértices são simbolizadas por essas letras que a prof acabou de falar, letras maiúsculas aqui, ó, são as vértices do meu triângulo, tá? As vértices são formadas, então, aqui, ó, pelo encontro dos meus dois lados aqui, ó, dos meus segmentos de reta, tá? Aqui é a vértice. Então, vamos lá, três lados. Como é que eu simbolizo aqui qual lado que é? Estão vendo que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B? Então, eu tenho o lado A e B, eu não sei quanto que ele mede, mas eu vou simbolizar ele assim, ó, que eu tenho o lado AB. AB é o que? É um segmento de reta, então, ele vai um risquinho aqui em cima. Se ele fosse uma reta completa, eu teria aqui uma setinha, mas como ele não é uma reta, ele é um segmento, é uma parte da minha reta, eu só coloco o risquinho ali. Então, eu tenho o lado AB, eu tenho o lado aqui B e C, e aqui eu tenho o lado CA, tá? Professora, eu posso dizer que meu lado CA, em vez de eu colocar CA, eu posso colocar AC? Posso também, ó. Por quê? Porque quando eu tô fazendo essa simbologia, eu tô falando que é dessa medida aqui, ó. Essa medida aqui, então, tanto faz daqui pra lá, quanto daqui pra cá, ela vai ter a mesma medida, tá? A medida não vai mudar. Quais são os outros elementos, então, que nós podemos identificar? Aqui são os lados, os vértices, os ângulos internos. Ó, o nome já diz, ângulo interno, então, ele fica dentro do meu triângulo. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, olha só, aqui um ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho outro ângulo também. Esses são os meus ângulos internos, tá? Quando eu pego um lado do meu triângulo, que é esse segmento, por exemplo, BC, e eu prolongo ele, ó, tá prolongado aqui, ó, eu vou conseguir aqui um outro ângulo que tá fora do meu triângulo. Esse ângulo se chama ângulo externo, tá? Então, os pontos A, B e C são os meus vértices, os lados dos meus triângulos são simbolizados, então, pelos segmentos de reta, os ângulos internos ficam dentro do meu triângulo, os ângulos externos ficam fora, né? Além disso, é importante saber também que o triângulo, ele é um único polígono, vocês estudaram isso ano passado, que não tem diagonal, tá? Ele não tem diagonal, olha aqui, ó, eu não tenho como ligar duas vértices sem que ela seja o lado da minha figura. Se eu for ligar o vértice A com B, ele vai ser o lado. Se eu for ligar o vértice A com C, ele vai ser um lado da minha figura. Ele não vai ser uma diagonal, tá? Então, ele é o único polígono que não tem diagonal. E também é o único polígono rígido, tá? Por isso que é utilizado em estruturas de casas para montar os telhados e tal. Se vocês forem ver, sempre tem a estrutura de um triângulo, tá? Por ter essa parte rígida dela, não ter essa movimentação, ser bem mais estruturada. A soma dos triângulos internos do meu
a soma dos ângulos internos do meu triângulo sempre vai ser o valor de 180 graus e a soma dos ângulos externos 360 graus. Vamos ver então, falando sobre medidas aí, o cálculo do ângulo interno de um triângulo. Olha só, eu falei que a soma dos ângulos internos sempre vai ser 180 graus. Então, eu tenho aqui que A, mas quando eu tenho essa simbologia aqui em cima, significa que eu tô falando de ângulo, tá? Olha só, cadê minha caneta? Tá aqui. Eu ter isso daqui, ó, é diferente de eu ter isso aqui, ó. A mais B mais C. São diferentes. Quando eu tenho esse símbolo aqui em cima, ó, esse tipo um chapeuzinho aqui, ó, tipo um acento circunflexo, né? Ele tá falando de ângulo. Eu tô dizendo que o ângulo A mais o meu ângulo B mais o meu ângulo C vai ser igual a 180 graus. É isso que eu tô falando, tá? É importante vocês saberem. Então, vamos usar um exemplo aqui para entender melhor. Qual é a medida do ângulo alfa na figura a seguir? Então, eu tenho uma figura aqui, ó. Eu vou usar essa lógica aqui da soma dos ângulos internos. Então, eu tenho 50, ó, digamos que aqui é o meu A, aqui é o meu B e aqui é o meu C, tá? Meus pontos. Então, eu tenho que o ângulo A, mais o meu ângulo B, mais o meu ângulo C, que eu não sei quem é, só sei que é alfa, é igual a 180 graus. Eu vou resolver isso. Então, aqui, ó, eu tenho 100 graus, né? Que aqui ele tá em graus, a professora não tinha colocado. Mais esse aqui igual a 180 graus. Vou isolar o que eu quero encontrar, lembram? É uma incógnita, eu quero encontrar. Então, eu vou isolar ele aqui. Eu vou colocar aqui 180 graus. O meu 100 tá somando com ele, vai passar para o outro lado da igualdade, trocando de operação. Então, eu tenho que o meu ângulo alfa é 80 graus. Achei ele. Ok? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. O meu segundo exemplo, ele quer que calcule o valor de x do triângulo a seguir. Então, olha só, agora eu não tenho o valor de nenhum ângulo, mas ele quer achar o valor de x. Eu vou fazer da mesma forma, eu vou ter ali, ó, que 2x mais 3x mais 4x vai ser igual a 180 graus. Porque assim, ó, independente, tá, meus amores? Independente do tamanho ou forma do triângulo, a soma dos ângulos internos sempre é 180 graus. Então, eu vou somar os ângulos e vou igualar eles a 180 graus, porque isso é um conhecimento que eu tenho. Agora, aqui, ó, vocês já aprenderam, quando a gente trabalhou com monômios e polinômios, a fazer isso aqui, né? Então, eu vou somar, eu tenho 2x mais 3x mais 4x, então. Isso vai me dar 9x, certo? Então, eu tenho aqui 9x igual a 180 graus. Vou isolar meu x, o meu 9 tá multiplicando com ele, vai passar para o outro lado, trocando de operação. Então, ele vai passar dividindo aqui com 180 graus. O meu x vai valer 20. Olha só, 20 graus é o meu x, tá? Então, o que significa? Significa que, digamos que aqui é o meu ângulo A, meu ângulo B e o meu ângulo C. Se eu perguntar agora, quanto vale o ângulo A? O ângulo A, duas vezes x, então, eu tenho que pegar aqui, ó. Eu tenho que fazer aqui, ó, que o meu ângulo A é quem? 2 vezes x. Quanto vale x? X vale 20, então, meu ângulo A vai ser 2 vezes 20, que vai me dar 40, certo? Então, o ângulo ali vale 40 graus. E assim, igual aqui para o ângulo B e o C. 3 vezes 20 vai me dar 60, 4 vezes 20 vai me dar 80, então. Certo? A gente viu aí a soma dos ângulos internos, agora a gente vai falar sobre o cálculo da medida de um lado de um triângulo, tá? A soma dos lados de um triângulo é chamado de perímetro.
né? Perímetro, você já conhece bem, né? Porque perímetro é o quê? É o contorno da minha figura geométrica. Então, é todo o contorno. Então, seja um triângulo ou uma outra figura, né? Sempre quando eu somar o contorno todo dele, vai ser o meu perímetro. Então, a soma dos lados de um triângulo é chamada de perímetro. Então, como é que eu calculo um perímetro, então, de um triângulo? Eu falo que perímetro é igual a lado, mais lado, mais lado, certo? Vamos pegar um exemplo para entender melhor, então. Olha só. O meu P aqui vai ser o perímetro. O meu P aqui, ó, vai ser o perímetro. E o meu L vai ser cada lado do meu triângulo, tá? Nesse exemplo aqui eu tenho, então, olha só. Determine o valor de x, sabendo que o perímetro do triângulo ABC é 50 centímetros. Então, eu tenho um triângulo ABC, ó. Triângulo ABC é os pontos dele ali que vão dar o nome para esse triângulo. Aqui eu tenho ABC. Se eu tivesse outra letra, tivesse D, E, F, seria o triângulo D e F, tá? Aqui é o triângulo ABC. Então, esse triângulo aqui é 50 centímetros a soma dos lados dele. Ele tá falando que o perímetro, então, a soma dos lados deles. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho que 11 mais 15 mais 2x é igual a 50 centímetros. É isso que ele tá me dizendo, certo? Vamos somar aqui. 11 mais 15 vai me dar 26. Eu tenho 26 mais 2x igual a 50. Eu quero achar o valor de x, então eu vou isolar. Vou isolar nesse primeiro momento ele todo aqui, né? Vou deixar ele sozinho e o que está acompanhando ele vai passar para o outro lado, trocando de operação. Então, o 26 está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo, então. 2x igual 50 menos 26 vai me dar 24. Agora sim eu vou isolar o x. X vai ficar aqui sozinho. Eu tenho 24. O 2 está multiplicando com o x, vai passar para o outro lado da igualdade, trocando de operação, dividindo, então. 24 dividido por 2 vai me dar que o x vale 12, certo? Esse é o valor de x. Agora, deixa eu perguntar para vocês. E se na próxima questão perguntasse, e qual que é a medida do lado BC? Qual que é essa medida? Olha só, ele vale 2x, então eu vou ter que resolver. Eu sei que x vale 12, então eu vou ter que pegar 2 vezes 12. Então, BC vai ser quanto? Meu BC vai ser 24 centímetros, tá? É isso. Vamos falar agora sobre os tipos de triângulo. Olha só, os tipos de triângulo, eles podem ser classificados de acordo com os lados deles, a medida dos lados, ou de acordo com os ângulos deles internos. A gente vai falar agora sobre medidas dos lados. Então, eu tenho aqui um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Olha só, esse é um desenho de um triângulo escaleno. Ele vai ser chamado de triângulo escaleno quando todos os lados deles forem, no caso, diferentes, tá? Os lados e os ângulos também. Então, olha aqui, ó. Eu tenho... Cadê minha caneta? Ah, tá aqui, achei. Olha só, eu tenho aqui, ó, esse lado, esse lado, esse lado. Eles são diferentes, eles não têm a mesma medida. E os ângulos também são diferentes. Então, quando todos os lados e ângulos são diferentes, ele é um escaleno, tá? Quando é que ele vai ser isósceles? Quando ele tiver dois lados iguais e os ângulos opostos a esses lados também forem iguais. Então, olha só, eu tenho esse lado aqui, tem a mesma medida desse lado aqui, são dois lados iguais. E o ângulo oposto a ele, ó, aqui tá o lado, o oposto a ele é esse aqui. Esse daqui vai ser igual a esse outro ângulo aqui, que é oposto a esse outro lado, tá? Se isso acontece, ele é um isósceles. E quando que ele vai ser um equilátero? Quando ele tiver os quatro lados iguais, então, tá? Agora, olha só, se ele tem os quatro lados iguais, ele vai ter também os três ângulos iguais também.
Agora, se ele tem os três ângulos iguais, e a gente já aprendeu que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e ele tem três ângulos, 180 dividido por 3 vai me dar quanto? 60. Então, cada ângulo dele aqui vai ser 60 graus. Ó, 60 mais 60, mais 60, vai me dar 180 graus. Ok? Isso aqui são conceitos importantes que vocês devem saber para quando precisar resolver algum problema. E aí, às vezes, você não tem alguma medida, mas você sabe que ele é um triângulo equilátero. Opa, equilátero ele tem os três ângulos iguais, os três lados iguais. Ah, o isósceles ele tem dois lados iguais. Se aparecer a medida só de um lado, opa, o outro lado que é igual a ele tem a mesma medida. Então, é importante vocês saberem esses conceitos, tá? Isso é referente à medida, então, dos lados. Agora, olha só. Eles podem ser classificados segundo os seus ângulos internos. Então, vamos ver agora referente aos ângulos internos, então. Eu tenho aí um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Sempre quando eu tiver um triângulo e ele tiver um ângulo de 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo retângulo, tá? Então, todo triângulo tem três ângulos dentro dele. Um deles for 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Se esse triângulo tiver, então, um ângulo maior de que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. E se ele tiver os três ângulos menor de 90 graus, ele é chamado de acutângulo, tá? São as classificações de acordo com o ângulo. Chegamos ao fim, então, dessa aula. A gente falou um pouco mais sobre as características do triângulo e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre condições de existência. O que é isso, professora? Nós vamos falar sobre o que é preciso para que um triângulo realmente exista, tá? Qual que é a característica que ele precisa ter para ele existir, para existir um triângulo, tá bom? Bons estudos, então, até a próxima. Um grande beijo. Fiquem com Deus.